Aqui é do canal Pensamentos Ocultos e hoje eu vou estar falando sobre a Matrix da vida real. Então, o que é a Matrix? Senão que uma maia, uma ilusão. E a Matrix da vida real seria a ilusão da vida real. Então, nós vivemos em sociedade, vivemos em um planeta Terra, né? E temos diversos países. E a pergunta é, será que a nossa realidade tem alguma coisa parecida com aquele filme Matrix, né? No filme Matrix, onde as pessoas dormem e vivem uma ilusão, e na verdade elas são simplesmente baterias para as máquinas, né? Então, será que o que a gente vive aqui é uma ilusão, ou será que não é? Será que a gente vive uma sociedade real, ou será que a gente vive uma maia? Bom, assim que nós nascemos, né, os nossos pais nos dão um nome, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos ser registrados em cartório para que a gente passe a existir e não seja um indigente. Logo em seguida nós precisamos estudar, e depois talvez fazer faculdade, trabalhar e talvez casar e ter filhos, trabalhar bastante e depois se aposentar talvez e morrer. Essa é mais ou menos a realidade em que a gente vive aqui. Mas então, será que o que a gente faz é por vontade própria, ou será que a gente é influenciado o tempo todo? Eu vi uma pesquisa em que havia uma pessoa numa sala e cada vez que o sino tocava, essa pessoa se levantava. Então, conforme foram chegando as pessoas, as outras começaram a levantar cada vez que o sino tocava também, e sem sequer perguntar e querer saber o porquê. Então, a maioria de nós possa estar vivendo uma ilusão nessa sociedade e achando que tudo que está aqui e tudo que a gente vive é real, só porque, assim como no filme Matrix, a gente pode ver e tocar, né? Então, será que isso aqui realmente que a gente vê é real? Será que há influências? Bom, depois de toda essa coisa que eu expliquei de que a gente faz, né, em sociedade, nós somos influenciados o tempo inteiro, né? Todo o tempo. E uma das coisas que nos influencia fortemente é a religião. Aí, dependendo do país, cada país tem um tipo de religião e elas são muito usadas para a dominância. Houve um período chamado período das trevas, né, em que a Igreja Católica dominava, e esse período durou mais ou menos 588 anos, e todos que eram contra a Igreja Católica eram mortos, queimados, torturados, tidos como bruxos, né, e todos deviam se curvar à vontade deles. Eles eram o poder. Bom, as roupas que nós vestimos também são determinadas por marcas, né? E o carro, a moto, ou um cordão de ouro, ou um relógio, ou um celular, todos eles sempre são determinados por marcas e por valores. Então, nessa sociedade em que nós criamos, nós damos valor a determinada marca que a mídia transmite. Sendo a mídia uma das grandes também coisas que nos influenciam. A mídia, ela tem um poder extraordinário, através de rádio, de TV, de banner, ou de redes sociais, né? Nós somos influenciados o tempo todo a fazer o que está sendo passado ali. Aquele Jung, né, ele disse que existe um pensamento coletivo, e que move, esse pensamento que move a sociedade, ou seja, todo esse pensamento dessa sociedade, exemplo brasileira, a nossa mente em conjunto forma um pensamento, forma como a gente vai agir, né, em sociedade. E isso nada mais é do que aquele efeito manada, né, em que nós fazemos coisas para sermos aceitos, né? Então, sempre que a sociedade estiver caminhando para um lado, a gente vai ter que ir, e se a gente não for aceito pela maioria, nós somos apedrejados. Existe uma letra da banda chamada Arch Enemy, em um pedacinho ela diz assim que nada contra o fluxo, mas eu prefiro seguir o meu caminho. Então existe esse fluxo, existe essa coisa, desse pensamento coletivo, dessa sociedade,
em que nós somos empurrados a fazer o que a maioria faz, o que a maioria julgar como certo, então nós acabamos tendo que seguir isso. Bom, até o que a gente pensa é muito moldado, tendo em vista do que eu falei, dessa sociedade e da mídia, né? As redes sociais, elas é um reflexo dessa sociedade em que a gente vive. Então, ali nas redes sociais nós somos manipulados por matérias e muitas das vezes são feitas pesquisas, né? Para saber determinados gostos e tal. E é toda uma psicologia usada sobre a massa. Né? Toda a massa, ela para que nós controlamos a massa, existem pessoas por trás, que aí já entra o lado político sendo o maior dominador. Pode ser czares, pode ser reis, pode ser políticos, né? Eles que têm, acho que estão por trás, na verdade, né? Que eles são só o escudo sendo usado ali, são que nos domina, né? Que determina o que nós vamos aprender na escola, que determina o que vai ser passado na mídia e que aceita tudo, no caso, que vai fazer mexer com a nossa mente, né? Todo método que para eles não importa como vai ser usado, mas o método eles vão usar para que domine a gente, não importa como seja. Então, desses métodos, os mais conhecidos são a psicologia, a mídia, a religião. São todos esses métodos que fazem com que a gente viva numa sociedade totalmente ilusória, uma sociedade que não é real. Porque, como a gente aceitou, né, esse pensamento coletivo que move a sociedade, esse efeito manada, e como a gente aceita essas ordens, então a gente acaba vivendo uma sociedade fantasma, uma sociedade em que você não faz as suas escolhas. Na verdade, as suas escolhas estão sendo feitas, né? Dependendo do país que você nasceu, da cultura que você nasceu, do poder que domina ali o governo, o tipo de pessoa que está à frente ali, que se utiliza de todos esses métodos para dominar a sociedade, no caso. Então, a Matrix da vida real, comparado ao filme, é isso, né? No filme as máquinas dominaram os seres humanos, né? O que não é impossível de acontecer aqui também na vida real, tendo em vista a tecnologia. E aqui a Matrix da vida real, nós somos dominados por tudo isso. E muitas das vezes a gente pensa que tem a liberdade de pensamento e não temos, né? Nós não podemos pensar livremente. Nós aqui já temos tudo pré-determinado. Então isso acontece porque nós aceitamos essa realidade, todos nós, e aceitamos essa Matrix, essa ilusão, que desde quando a gente nasce já está aqui, né? E por todos nós aceitarmos, nós acabamos vivendo, né, nessa ilusão, né? Nessa sociedade mentirosa que é a nossa sociedade. Agora, por que será que isso acontece? Isso acontece pelo medo. Nós sempre somos levados a ter medo. Então, todo esse poder que eles têm na mão, eles dominam, né? Sabendo que o nosso inconsciente absorve toda a informação. Então, eles nos dominam através do medo. Então, por sentirmos medo, nós vivemos nessa Matrix. E nós achamos que não há uma outra forma de sobreviver, não há uma outra forma de agirmos, de sermos, né? Poucos são os que estão lutando contra a Matrix, que são a resistência, né? Então, essa é a Matrix da vida real, essa é a realidade que a gente vive, a ilusão de que nós acreditamos ser real, né? Então essa é a Matrix da vida real. E muito obrigado, aqui foi do canal Pensamentos Ocultos.